Eu estou bastante afônico, irmãos. Eu estou com princípios de gripe aí. Mas no nome do Senhor Jesus nós vamos dar conta do recado, né? 1 Timóteo, no capítulo 1 também, o versículo 3 em diante. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3 em diante. Aleluias. Eu completou, irmãos, agora em janeiro, em novembro passado, melhor dizendo, 22 anos que os médicos me deram 6 meses de vida. Pode viajar, pode se divertir, fazer o que quiser. 6 meses está morto. Fazem 22 anos. Aleluia. Porque também profetizei para os médicos e disse: meu Deus é o médico dos médicos. Aleluia. Não tenho problema com a morte. Não. O meu assunto é com o Senhor. Aleluia. Todos acharam, irmãos? Amém? Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que aflição de Deus, do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas, matricidas, para os homicidas, para os fornicários, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Até aqui, irmãos. Amém? Pode sentar. Estava hoje, irmãos, na minha casa o dia todo. Fiz planos várias vezes de sair, mas comecei a conversar com o Senhor. Senhor, qual a palavra que o Senhor me dará hoje para falar naquela igreja? Porque, irmãos, se alguém cuida que o pastor Paulo veio trazer revelação, veio trazer ensinamento, veio trazer promessa, veio trazer profecias, não. Eu vim aqui trazer o dono da obra, o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. A partir dele, ele opera como ele quiser. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Porém, a minha missão hoje aqui é de falar de um assunto que muito pouco se fala nas igrejas. Aleluia. Pouquíssimo, quase nada. A gente passa por aí, irmãos, a gente vê igrejas abarrotadas. Aleluia. Quase um pisando na saia da irmã, no calcanhar do outro, que não cabe. Vocês sabem como é o nome disso ou não? Aleluia. Alguém pode me responder como é o nome disso? Porta larga, caminho largo. O destino dele onde é? Inferno. Sabe por quê, irmãos? Porque não se preocupa com uma coisinha bem pequenininha, chamada de salvação. Glória a Aleluia. Deus. Eita, Deus livre. A palavra de Deus diz assim: se o homem ganhar todo o ouro da terra, todo o tesouro do mundo, e perder a salvação, nada aproveitou. Verdade, Deus. Aleluia, Aleluia. glória a Deus.
Senhor Jesus, ele estava com seus discípulos no templo de Jerusalém, e quando passam em Jerusalém, quando passam de frente ao templo de Jerusalém, os discípulos se maravilham e contam para ele: ei, mestre, que coisa mais, que obra mais bonita. É verdade. Amém. Mas em verdade eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra se Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, o tema da nossa pregação hoje se chama salvação das nossas almas. Glória, aleluia, Jesus. Eu ouço muito por aí, irmãos, dizer assim: eu já estou salvo. Glória a Deus. Se alguém estivesse salvo, não estaria nesse mundo. Aleluia. Nós estamos batalhando por este tesouro, como eu fiz esse louvor que o Senhor me mandou fazer. Se nós formos firmes e fiéis, nós daremos a coroa de vida eterna com Ele. Aleluia. Mas enquanto estivermos nessa terra, nós temos que batalhar por este feito. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E é com dor, é com sofrimento, é com tristeza, é com lágrima, é com enfermidade, é com pobreza, é com fome, é com tudo. Verdade. Salmo 23. O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. Aleluia. De nada eu tenho, não vai faltar nada, não vai faltar a prova, a luta, a enfermidade, a tribulação, a perseguição, a morte, a calúnia, nada vai faltar. Maravilha, Senhor. E a graça do Senhor também. Aleluia, glória. Glória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, Paulo, ele chama Timóteo e fala assim: Timóteo, eu tomei uma decisão. Você vai ficar aqui em Éfeso. Você não vai sair daqui. Sabe por quê, presbítero? Que Paulo tinha que ficar, que Timóteo tinha que ficar em Éfeso? Éfeso estava recuperando da destruição, porque lá em Apocalipse o Senhor deu um recado para ele: se você não se arrepender, está nas 7 cartas das igrejas da Ásia. A primeira carta é a carta a Éfeso, irmãos. Aleluia. E o Senhor diz para ele assim: arrepende-te, porque senão eu virei sobre você e te destruirei. Aleluia. Era um anjo da igreja. Glória a Deus. Era um anjo da igreja, não é? Os irmãos, prestem atenção numa coisa: a obra de Deus, ela é um triângulo. Aleluia. Ela é um triângulo. A igreja ora, a oração sobe, o Senhor responde ao anjo da igreja. O Senhor não fala com a igreja direto. O Senhor vai falar com o anjo para mandar a mensagem para a igreja. Aleluia. É por isso que está escrito: ai daquele que tocar nos meus ungidos. Melhor que nem nascido fora. Glória a Deus. Ah, pastor, mas o Senhor não fala comigo. Fala sim, mas você não teria instrução o suficiente se o anjo da igreja não lhe desse. Aleluia. Glória. Portanto, como está escrito lá no próprio livro de Efésios, né? No capítulo 5, salvo me engano, nós devemos respeitar os nossos senhores, né? O pastor da igreja, o bispo, né? O presidente da obra, toda a honra a ele ainda é pouco. Porque só o Senhor sabe o quanto ele padece. E ainda está escrito que aquele que ministra terá maior vigor diante do Senhor. Oh, glória. Muitos de vocês sobem e nós ficamos. Por quê? Omitimos alguma coisa. Era o que acontecia em Éfeso. Aleluia. Passa a mão na cabeça de um, na cabeça do outro. O Senhor veio e permitiu uma destruição na cidade inteira. E a obra acabou. Então Timóteo é designado por Paulo para ficar lá, porque lá tinha pessoas ensinando outras doutrinas, como ensina-se hoje no mundo inteiro. Aleluia. Verdade. Aleluia. Mas o trabalho do Senhor Jesus é colocado em segundo ou quinto plano. Doutrina humana. Verdade. Não tem doutrina espiritual, é humana. Glória a Deus, aleluia. 2 Timóteo, irmãos, capítulo 3, versículos 16 e 17, vai dizer assim: toda a escritura divinamente inspirada, ela é boa para redarguir, ensinar, corrigir, para que o obreiro ande em santidade diante do Senhor. Aleluia. Mas ela tem que ser inspirada por Deus. Aleluia. Divinamente é por Ele.
senão não é nada. É só uma escrita. Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Timóteo, você fica aqui. Olha o que diz aqui, ó. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Aleluia. Contempla. O teu bolso é o meu guia. Se o irmão não der o dízimo, não toma a Santa Ceia. Aleluia. Se o irmão não for um dizimista fiel, a Santa Ceia não pode tomar. Onde é que está escrito isso? Cristo Deus. O Senhor não Aleluia. vive de dinheiro. Ele é misericordioso. Aleluia. Aleluia. E aí, irmãos, tem que cumprir. Eu olho para essas crianças, o meu coração acelera. Vocês sabem por quê? Eu tenho pelo menos 200 filhos adotivos. Aleluia. Acho que até dá mais. Porque todos resolvem me chamar de pai. E por pai fica, e aonde eu vejo, teu velhinho me abraça e me beija. Hoje recebi tanto carinho de uma filha adotiva minha que minha esposa falou assim: nossa, se fosse tua de sangue, não falava metade. Aleluia. Mas eu criei ela desde bebezinha. Ela tem meu sobrenome também. Glória a Deus. Tem filho espalhado pro Brasil inteiro, mas não adotei não, eles que me adotam, viu? Maravilha. Eu sou uma eterna apaixonada por essas bênçãos. Aleluia. E quando eu vejo dentro da igreja, irmãos, nesse movimento que está aqui, meu coração acelera de um jeito que o Senhor, calma um pouco, Senhor, senão eu vou morrer aqui mesmo. Aleluia. Aleluia. Porque a palavra de Deus está escrita: ensina o teu filho no caminho que deve andar. E depois de muito velho, ele não vai esquecer. Aquela volta, assim, mas não esquece. Quando eu vi aquele bebezinho se arrastando até a frente aqui, eu quase infartei. Eu pensei que a mãe ia pegar ele. Pelo amor de Deus, larga essa criança. Não pode botar a mão. Deixa aqui. Maravilha, Aleluia. Senhor. Aleluia, Jesus. Porque lá, irmãos, em Éfeso, a situação já tinha sido cruel. E ainda continuava. Então Paulo se apoderou da situação e disse: você vai ficar aqui, Timóteo, e bote ordem na casa. Não aceita que ninguém ensina outra doutrina. Irmãos, presta atenção no conceito de que nós temos que obedecer. O Senhor Jesus se fez carne. 1 João capítulo 1, versículo 14. Vamos começar pelo versículo 1 do primeiro versículo. Aleluia. João 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Era o próprio Deus, o verbo é palavra. No versículo 14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos falando com a gente, é glória de Deus. Aleluia. Ninguém fez ele. Não foi pela vontade humana, pela carne, pelo sangue. Não. Senhor Jesus, como homem, ele é filho de Maria. Como Deus, ele é pai de Maria. Glória a Jesus. José é mencionado 2 vezes só na Escritura. 2 vezes só José é mencionado. Apenas, tão somente 2 vezes. Quando ele tentou largar Maria, e quando o anjo disse para ele: José, não temos receber a Maria tua esposa. Somente você acha mais na Bíblia escrito sobre José. Por quê? Ele não era pai nem padrasto. O Senhor Jesus não tem pai, não tem padrasto. Ele é pai da eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade. Aleluia. Oh, glória a Deus. A esse nós devemos honra e glória. Aleluia. Paulo está no templo, em Atenas. E Paulo passa passeando por dentro do templo e observando os altares. Aleluia. Esse mesmo templo de Jerusalém, tá? Lá tinha um igual. Aleluia. E Paulo passa olhando e observando. Porque o povo de Atenas era um povo religioso. Era dado à religião. Todo o assunto deles era religião. E Paulo olha e está escrito lá: santuário ou altar ao Deus desconhecido. Meu Senhor. Aleluia. E vieram perguntar para ele. Paulo parou e ficou ali olhando. Vieram perguntar para ele: ô, você é só um paroleiro? O que você está fazendo aqui na nossa região?
que você achou disso aí? Varões atonienses, eu observo que vocês são bastante religiosos, têm vários altares, dedicam-se a muitos deuses, mas esse me chamou a atenção. Aleluia! Esse me chamou a atenção. E eles perguntaram, por quê? Porque ao Deus desconhecido. Aleluia! Eu vou explicar quem é Ele. Esse é o Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário, que derramou o seu sangue, foi cuspido na cara, apanhou, levou coroa de espinho, insultado, humilhado, morto, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente. Aleluia! É esse que eu vos anuncio. Oh, Espírito Santo, aleluia! Ali o Senhor converteu o coração de muitas pessoas. Aleluia. Nós estamos falando de uma coisa chamada salvação. Quem aqui acha que está salvo, irmãos, não vou nem perguntar. É um grande engano. É A verdade, luta está Deus! muito árdua pela frente. A minha esposa contou o testemunho desse moço. Eu não estava, mas sábado, quando eu congreguei lá, irmãos, eu fiquei extasiado. Por quê? Ele veio até a frente, chorou, mas não aceitou. É, Deus, esse mesmo te Veio, sabe por quê, irmãos? Pela emoção do louvor. Tão somente. Ele não veio pelo Senhor. Ele não veio pela alma dele. Ele veio pela emoção do louvor. Aleluia. Emocionado não entra no céu. Aleluia. Maravilha, O Jesus! salmo está escrito. Quem entrará no teu santuário, Senhor? Somente os limpos de mão e puros de coração. Aleluia. É Deus. Aleluia. Maravilha, Senhor! Somente os limpos de mão e puros de coração. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Aquele moço, irmãos, pagou com a própria vida. E não é ele o primeiro, não. Não é ele o primeiro, não. Eu conheci um homem, irmãos, chamado José, aqui na cidade de Antonina, bairro Cachoeiro, o nome do bairro. O Senhor de madrugada me mostrou esse homem, eu nunca tinha ido naquela região. O Senhor me mostrou aquele homem de madrugada, debaixo de um pé de jabuticaba, assim, as duas pernas, numa cadeira de rodas. E eu levantei e falei, Senhor, onde que é esse lugar? O Senhor disse, pega o teu carro e desce a serra que eu te ensino onde é. Eu nunca andei sozinho, irmãos, nunca. Sempre eu procurei a companhia de irmãos, de esposa, e até além da esposa eu gosto demais testemunhas, irmãos. Porque eu tenho um lema comigo. Aleluia! As obras que eu conto, os testemunhos que eu conto, irmãos, tem nome, sobrenome, endereço e testemunho. Aleluia! Aleluia. Aleluia. E eu levei 3 irmãos comigo. E aí, irmãos, quando chegamos no lugar, mas que lugar desconhecido, nunca tinha ido lá. Quando eu dirigindo para subir uma ruazinha assim, que eu olhei debaixo do pé de jabuticaba, estava o homem na cadeira de roda. Para encurtar o testemunho, irmãos. Eu falei, irmãos, é ali. Dei ré no carro, voltei. A porteira estava fechada. Falei, pode abrir a porteira. Se o senhor mandou, irmãos, nós podemos sair chutando a porta. Maravilha! Ele não arruma a porta, não. Apocalipse 3:20 está escrito, eis que estou à porta aí. Bato. Se o Senhor está batendo na porta, é porque Ele está onde? Do lado de fora, aleluia. No teu coração, no meu coração, Ele não precisa bater, porque Ele já bateu nas abrigas da porta, aleluia. Aleluia. E se alguém não fez isso, tem que fazer, aleluia. Porque Ele não abre a porta, não, ainda que Ele tem o poder. Ele é educado. Obrigado, Jesus! Abrimos a porteira e quando nós chegamos de frente àquele homem, ele estava cochilando, sentado na cadeira, com o pescoço dobrado, só com os 2 tomos de perna. E quando eu cheguei, ninguém percebeu que nós chegamos, a esposa dele estava no quarto. Irmãos, essa família tinha um moço, o apelido dele era Dino, até hoje eu não sei o nome daquele moço. Aquele moço estava preso com 4 cadeados dentro de uma grade dentro de casa. Ele tinha um espírito de agressividade. Ele matava, ele batia, ele fazia o que ele quisesse. E não era pouca gente, não. Era uma massa no homem. Um pinheiro no homem. E ali, irmãos, eu anunciei o evangelho. Quando eu cheguei, disse, boa tarde, senhor José. Ele olhou. O senhor me conhece? Eu falei, eu não, mas aquele a quem eu sirvo, fala o seu nome. Aleluia.
Aleluia! E Aleluia. ali, irmãos, evangelizamos aquele homem, e aquele homem, entre aspas, aceitou o nome do Senhor Jesus. E quando nós fomos convidados para entrar para dentro de casa, eu olhei aquela grade, aquele moço atrás daquelas grades, sentado lá no canto assim, assustado. Eu perguntei, irmã Eulália, irmã Cidália, por que esse moço está dentro daquelas grades? Aí ele é muito perigoso. Aleluia. Ele já escapou, já fez muito dano já. Quebrou, bateu, machucou, teve gente que foi para o hospital. É mesmo? É. E aí eu comecei a olhar para aquele moço, irmãos, meu coração ardeu. E o Senhor disse assim, manda soltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ali, irmãos, aquela ordem para mim foi expressa. Eu falei, irmã, Aleluia. tome posse das chaves desses cadeados, abre todos eles e bota esse moço para fora. Não, Aleluia. Deus o livre. No nome do Senhor Jesus, solta esse moço. Glória a Deus. Eu disse a ela, eu não quero pegar a chave da mão da senhora, a senhora vai soltar ele. Aleluia. Ela foi lá, irmãos, tremendo, abriu os cadeados, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto cadeado, eu peguei a porta, puxei e abri. Dino, vem aqui, me dá um abraço. Irmãos, quando ele saiu para fora, ele deu um sorriso tão bonito e me abraçou forte assim, bem mais alto que eu. Me abraçou forte assim e me chamou pai. Ele não falava. Ele tinha problema de dicção, só resmungava. Ô pai, ele me abraçou. Eu senti que as lágrimas dele pingou no meu ombro. Nunca mais o Dino foi para as correntes. Aleluia. Eu batizei ele no nome do Senhor Jesus. Teve um batismo. A primeira alma que desceu as águas, para minha surpresa, foi ele. Ele ficava assim na beira do rio e ele perguntou: ô pai, eu. Eu falei: você quer batizar? Vai trocar de roupa. Trocou a roupa, foi o primeiro que desceu as águas. Aleluia. Glória a Deus. Mas, irmãos, um pouco atrás, aquele homem, o seu José, 3 dias depois, ele subiu para São José dos Pinhais e foi para a casa da filha dele e do genro dele, que era um casal de pastores da Assembleia. Eu já vou encerrar a palavra, irmãos. E aquele casal de pastores, irmãos, me ligaram dizendo que ele queria que eu fosse orar por ele. E quando eu cheguei na casa deles, irmãos, ele estava no sofá ali, recostado. E eu cheguei: boa tarde, senhor José, tudo bem? Tudo bem. O senhor quer oração? Sim. O senhor disse assim: pergunte para ele se ele aceita o batismo. Irmãos, eu sou muito obediente. Muito obediente. O senhor falou comigo na hora. Aleluia. Eu não arrasto o Aleluia. barbante para lá e para cá, não, é na hora, na lata. Aleluia. Senhor José, o meu Deus a quem eu sirvo mandou me perguntar se o senhor aceita ser batizado no nome do Senhor Jesus. Irmãos, o pastor Antônio deu um pulo de uns 2 metros para frente. Você é doido, pastor Paulo? Como é que vai batizar um homem desse que está doente? Falei: pastor Antônio, muito me surpreende, o irmão está defendendo placas de igreja. Eu estou preocupado com o que está dentro desse homem. Eu quero que a placa da sua igreja se dane, a minha placa se dane. Eu tenho um compromisso com Deus, que é levar o máximo de alta do céu. Não é encher a igreja não, aleluia. Maravilha, Senhor. E aquele homem, irmãos, respondeu da seguinte maneira: faz de mim o que vocês quiserem. Aleluia. O Senhor disse no meu coração: diga para ele que quem não quer ele mais sou eu. E aí que eu fiquei sabendo, irmãos, que durante 10 anos toda a família, todos os irmãos tentaram evangelizar aquele homem, levar para a igreja, e foi perdendo perna, foi perdendo mão, já tinha só os tocos dos dedos e não queria nada com o Senhor. Aleluia. Lá era tudo falsidade. Quando ele disse que aceitava o Senhor Jesus, e ali quando eu falei, anunciei o batismo, ele categoricamente disse: eu não posso andar. Se vocês me levarem até o batismo, vai te levar. Era essa a resposta dele. O Senhor disse: diga para ele que a partir de hoje eu não aceito mais ele, eu não quero mais ele. E ainda por cima, mato ele hoje ainda. Aleluia. Hoje ainda eu mato ele. Irmãos, eu olhei para o céu e falei: Senhor, é uma sentença de morte. O Senhor disse: a vida é tua contra a dele. Falei: lá dele, a minha não. Senhor José, assim diz o meu Deus:
por o senhor ter rejeitado ele por todos esses anos e acabou de rejeitar o passaporte para entrar no céu, que é o batismo. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já é condenado, tem que fugir da condenação. Aleluia. O Senhor rejeitou pela última vez, porque a partir de hoje quem não lhe quer mais é Ele. No céu não tem lugar para o Senhor, no inferno é o seu destino. E para completar, seu José, o Senhor manda dizer ainda que o Senhor vai ser morto hoje ainda. Isso era 5h15 da tarde, irmãos. Hoje ainda o Senhor Jesus te mata. E dobrei ali mesmo, irmãos, o meu joelho. Convidei os irmãos que estavam comigo, dobrei o joelho e orei da seguinte maneira: Senhor, para que saibam que há homem de Deus na terra e profeta que falem a verdade diante do céu. Mata esse homem hoje, conforme a tua palavra. Irmãos, eu não bebo café, eu tenho problema com café me faz mal danado. E aquele pastor Antônio, quando eu encerrei a oração, aquele homem ficou estático em cima do sofá, a filha chorando, a esposa chorando. Aquele pastor me convida para ir para o quarto, para a cozinha, e me deu um copo de café quase desse tamanho. Não era nem um copo de café, era um bule. Preto que ia jogar essa parede que grudava. E quando eu vi, eu estava abençoado o copo de café na boca. Mas quando eu botei aquele copo de café na boca, ele disse: pastor, o pastor falou uma palavra muito pesada para o seu José. O pastor falou que ele vai morrer. O Senhor Jesus disse assim: diga para esse incrédulo que é antes das 6. Então você toma esse café ou não toma e sai daqui. Eu disse: pastor Antônio, aqui está o meu cartão. O senhor vai me ligar. Nunca tinha visto ele. O senhor vai me ligar e vai dizer: o Senhor Jesus manda dizer que antes das 6 esse homem está morto. Fui embora para casa, irmãos. Meia-noite meu telefone tocou. Pastor Paulo, pastor Antônio. Pastor Antônio, paz do Senhor Jesus. O Senhor José morreu. Eu sei. Como assim sabe? Foi um homem de pôr café. Eu não estava aí, não orei, não pedi para o senhor matar esse homem. O senhor falou que ia matar? Só me diz o horário que ele morreu. 5h55 da tarde. 5 para as 6. O Senhor determinou o fim daquele homem. O Senhor chamou quase toda aquela família nas águas do Santo Batismo. Aleluia! Aleluia. Até onde eu conheci, nenhum problema na família, só alegria. Glória a Deus! Aleluia! Irmãos, salvação é coisa séria. É verdade. Não Aleluia. salvação. Maravilha, Senhor! Não adianta, irmãos, estar enchendo o banco de igreja. Eu tenho um propósito, não encher a igreja. Eu não sou enchedor de igreja, eu não sou animador de igreja, eu não sou emocionado espiritualmente. Eu sou um homem preparado por Deus para falar da salvação. Aleluia! Minha pregação. Se o Senhor der a graça de eu voltar aqui algum dia e o Senhor me der uma palavra que seja uma palavra diferente dessa, eu vou pregar com alegria. Mas ainda assim não vou deixar de falar da salvação. Porque no último dia eu não quero ver nenhum de vocês que ocupou esses bancos aqui perecendo na mão de Satanás. Maravilha, Senhor! Jamais. Maravilhoso és tu, Jesus! Aleluia! Prega-se muito por aí, irmãos. Prosperidade, cura, libertação. A primeira cura que nós temos que ter do nosso espírito, irmão, da nossa alma. Verdade. Está lá em Eclesiastes. O pó volta para o pó, porque veio do pó. Mas o espírito volta a Deus, porque é de Deus. Isso que nós temos, irmãos, dentro de nós, aleluia, não é nosso. Não, irmãos. Paulo ele escreveu assim: não cuidais vós, que os vossos corpos sois templo e morada do Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, se o Espírito Santo sai de nós, o nosso espírito, nosso fôlego de vida, irmãos, sai de nós, nós caímos em ponta de faca, em precipício, dentro do mar, dentro do fogo, acabou. Isso aqui não vale nada, irmãos. Aleluia. Tanto que não vale, irmãos, que o Senhor Jesus recusou o próprio corpo que foi morto, aleluia. Ele foi revestido de um poder celestial irreconhecível. No caminho de Maús não reconheceram, os próprios apóstolos dentro da casa não reconheceram. Até que ele disse: paz seja convosco. Eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, porque eu a tenho. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus. É salvação, irmãos.
Aquele menino que nasceu no ventre de Maria, aquele menino não é filho de ninguém. Nenhum pai mandaria matar o filho. Viu, irmãos? Nenhum pai mandaria matar um filho. Isaías 9:6 diz que ele é pai da eternidade. Se ele é pai da eternidade, ele não é filho de ninguém, aleluia. Como homem, ele é filho de Maria, mas como Deus, ele é pai de Maria. É o nosso Pai Celestial, aleluia. E é ele que disse lá em João, capítulo 14, e no versículo 3, salvo me engano, eu preparei lugar, porque está errado essa escrita, eu vou, ele já preparou, aleluia, vou preparar-vos lugar, e eu voltarei e buscarei vocês para mim, aleluia, não é para mais ninguém, é para mim mesmo, para onde eu chegar e chegar vós também, aleluia. Isso não pode negá-lo. Isso não pode negá-lo. Meu rei, aleluia. Se me negarem, eu o negarei diante dos anjos. Aquele que negar o Senhor Jesus será negado diante dos anjos. Apocalipse, Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino. Aleluia. Mas o 22 vai dizer os justificadores, né? Como tem justificadores por aí, né? Ah, Senhor, mas no teu nome eu abracei aquela menina, eu orei sobre o enfermo, no teu nome eu falei em línguas, eu curei, eu expulsei demônio, eu levei cesta básica, eu fui no hospital, eu fiz tudo só no teu nome. É Deus, aleluia. Apartai de mim, vocês que praticaram a iniquidade. Não tinha ele por Deus, tinha ele por filhinho. Ele é Pai da eternidade. Aleluia. Eu vou dizer, irmãos, com toda a coragem, toda a coragem que o Senhor me dá. Quantos filhos que tem aqui, né? Quantas mães tem aqui? Levanta a mão. Aleluia. Quantos pais tem aqui? Levante a mão. Pois é. Quem aqui se disputa? Quem aqui, irmãos, teria coragem de ter um problema para resolver e pegasse o teu filho e levasse lá no teu lugar e dissesse, ó, mata ele aí, espanca, arrebenta ele na pancada. Tem que analisar isso, igreja. Tem que analisar isso. E é por isso que o Senhor disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no meu reino. Aleluia. 2 Tessalonicenses, irmãos, no capítulo 2, está dizendo assim, ó, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós mesmos, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim até que se antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem tem nome, viu? Vocês pensam que isso aqui fala de Judas? Não fala, não. Não, irmãos. O nome desse homem se chama Domingo Constantino. 325 anos depois de Cristo, um homem que não acreditava em absolutamente nada, nem no próprio sol que ele adorava ele acreditava. Esse homem inventa num concílio de Niceia 120 dos seus homens mais de confiança. Ele separa eles e diz: como nós vamos se livrar desse povo que não para de falar desse Jesus? Eu já não sei o que fazer. Matamos esse Jesus, matamos os discípulos, matamos os apóstolos, matamos todos, batemos, e eles não desistem. Aleluia. Aí, o instrumento de Satanás, chamado Epicureus, e Atanásio levanta o dedinho. Mestre, aqui, ô mestre, aqui, ó. Eu sei, eu tenho a fórmula. Qual? O senhor mente que se converteu ao cristianismo. Aleluia. Está nos estudos, igreja, tem que pesquisar, tem que estudar, ver a originalidade das coisas, porque salvação é coisa séria, aleluia! Deus, aleluia. E esse homem, quando ouve isso, mas como assim? Vamos inventar que o Senhor se converteu e que a sua doutrina é a que eles devem seguir. A maioria está seguindo hoje. A maioria está seguindo hoje, irmãos.
Mas lá no céu não tem espaço, porque o espaço dele já está no inferno. Ele já está lá, junto com aquele que tentou a vida dele inteira. Aleluia. Por isso que Paulo disse, não mouvais o vosso sentimento daquilo que nós vos ensinamos. Irmãos, quem tem a Bíblia, lê Gálatas 1:8. Aleluia. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse versículo, irmãos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e o 9. É o mesmo versículo com confirmação. A Bíblia diz assim, irmãos, que tudo que for falado tem que ter testemunha, certo? Esse versículo um testifica do outro. E tem versículo na Bíblia, irmãos, que escreveram. Você sabia quantas mil vezes esse livro chamado Bíblia foi adulterado, irmãos? Vocês sabem? Vocês não sabem, né? Mais de 14 mil vezes. Escreveram o que quiseram. Eu desafio. Ninguém aqui tem a Bíblia com o mesmo teor de letra. Aleluia. Colocaram o que quiseram. Sabe para quê, irmãos? Para defender os interesses financeiros. Para agregar o povo. Para achacar o povo. Para comer a lã das ovelhas. A gordura das ovelhas. Aleluia. E desfilarem de caminhonetes. De iates caríssimos. De aviões particulares. E o povo pedindo esmola. Aleluia. E ainda dizem, são anjos de Deus, anjos do Satanás. Verdade. Se eu disse de graça, dei de graça, vocês dão também. Maravilha, Deus. Não dê com essa mão e bota a outra na frente. Faça com o coração. Aleluia. Glória a Deus. Vocês acham que a serva de Deus não tem despesa aqui? Ela abriu-se espaço aqui, ela é obrigada a botar tudo do bolso dela? Não, nós temos que fazer a nossa parte. Glória. Nós temos que fazer a nossa parte. Irmã Rose, ó, irmã Rose, veio quanto o talão de luz? Ah, veio R$100, um exemplo, né, moço? Tá aqui, irmão, ó, vou ajudar com 50, vou ajudar com 20. Isso é obra. Mostre. Paulo disse assim, se alguém falar assim que tem as obras, eu digo, eu tenho a minha fé. Se alguém falar, eu tenho a fé, eu digo, eu tenho a minha fé com as minhas obras. Aleluia. Tem que praticar. Quem achou, pode ler, irmãos, amém? Ninguém achou? Está escrito assim, irmãos, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Alguém sabe o que significa essa palavra anátema? Não sabe, igreja? Maldito! Se alguém ensinar uma obra, uma doutrina, irmãos, que não seja aquela que o Senhor Jesus ensinou, é maldito! E ele vai confirmar no 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja maldito! Aleluia. Jeremias 48:10 vai dizer o mesmo versículo. Olha, irmãos, nós estamos falando lá de trás. Aleluia. Jeremias 48:10. Quem achar pode ler, pode conferir. Maravilha, Senhor. Aquele que faz a obra do Senhor fraudulentamente e que retira a espada do sangue é maldito! Aleluia. Aleluia, Jesus. É maldito, irmãos. Eu nunca ouvi falar que o maldito vai entrar no céu. Não vai entrar o maldito, não vai entrar o mentiroso, não vai entrar o leviano, não vai entrar o enganador. Porque, irmãos, Mateus 15:14 está escrito assim. O Senhor Jesus, quando falaram, ó, estão fazendo tudo no teu nome. Estão expulsando demônio, estão fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro. O Senhor Jesus disse assim, deixa isso. São cegos guiando cego. Aleluia. Do buraco que caíram, cai todos. Começa pelo líder da igreja. Aleluia. Vai explicando, irmãos. Sabe por quê? Não conhece as Escrituras. O Senhor Jesus ele disse assim, examinai as Escrituras e cuidais que nela encontrareis a vida eterna. Aleluia, Senhor. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, não é os. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não são caminhos, não são verdades e não são vidas.